Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 28, sob o título Fronteiras Africanas, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 228. Vamos nessa então? Então pessoal, o continente africano, é bom que nós saibamos, historicamente no século XIX, foi vítima do imperialismo europeu. Os países europeus vivenciavam, na metade do século XIX, o aspecto da segunda revolução industrial e precisavam de matérias-primas para a sua indústria e de mercado consumidor para os seus produtos industrializados. E uma das vítimas desse processo foi justamente o território do continente africano. Portanto, na metade do século XIX, os países europeus partiram para a África, ambiciosos por encontrar reservas de matérias-primas, de fontes energéticas e, ao mesmo tempo, um mercado consumidor para os seus produtos industrializados. Eis que os países europeus, no auge dessa corrida imperialista, desse neocolonialismo, realizam entre 1884 e 1885 a Conferência de Berlim, na Alemanha. Lá, o continente africano foi todo dividido territorialmente de acordo com os interesses das principais potências europeias. De modo que alguns territórios ficaram de posse da Inglaterra, outros da França, outros da Alemanha, outros do Império Austro-Húngaro, da Itália e assim sucessivamente. E o que isso gerou? Essa partilha da África pelos países europeus na Conferência de Berlim gerou uma série de fronteiras artificiais no continente africano. Professor Rubens, o que são fronteiras artificiais? Veja bem, geograficamente existem as fronteiras naturais, que é quando o próprio povo do continente divide o continente obedecendo critérios naturais. Uma montanha torna-se a fronteira entre dois países, um rio torna-se a fronteira entre dois países, uma chapada, uma serra, uma floresta. Não é isso que aconteceu no continente africano. Os europeus colocaram o mapa africano sobre a mesa na Conferência de Berlim, traçaram retas. Se vocês perceberem, a conjuntura, a divisão do continente africano, existem várias retas, vários paralelos e meridianos retos, porque os países europeus foi quem traçaram essas fronteiras, estabeleceram áreas com retas e áreas com fronteiras artificiais, ignoraram as particularidades do continente africano. E a África hoje é um continente cheio de reservas, e essas reservas atendem aos interesses europeus, com fronteiras artificiais e mais que isso. Essas fronteiras artificiais, traçadas pelos europeus há 150 anos atrás, continuam existindo. Mesmo os países africanos se libertando do domínio europeu, mas as divisões territoriais e fronteiriças continuam. E o que nós podemos observar em boa parte dos países africanos atualmente? Resultado dessas fronteiras artificiais criadas pelos países europeus. Nós podemos encontrar várias etnias rivais convivendo no mesmo território e entrando em guerras civis. Nenhum continente no mundo tem tantas guerras civis como o continente africano. Em vários países existem grupos, etnias rivais, e elas se enfrentam, essas etnias. E a África hoje é um barril de pólvora, com conflitos, com guerras civis internas, disputas pelo poder, disputas étnicas e territoriais. Então, boa parte dos conflitos, das guerras civis vivenciadas nos países africanos hoje, são frutos dessa partilha mal feita. Se tivessem sido os africanos que tivessem dividido o território do seu continente, eles teriam tido o cuidado de deixar em territórios separados, em países separados, povos inimigos, povos rivais, para que eles jamais se encontrassem. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Os europeus dividiram a África, ignoraram as particularidades do continente e hoje o que mais se vê na África são povos rivais, inimigos, convivendo no mesmo território e entrando em conflitos, daí as guerras civis. E aí, aproveitando para tratar dessa delimitação do continente africano, dessa divisão, eu gostaria de que vocês entendessem que existem duas divisões. Existe a divisão convencional, que aí eu gostaria de mostrar a África setentrional, que é a África do Norte, a África meridional, que é a parte do sul, a África ocidental, que é mais a oeste, banhada pelo Oceano Atlântico, a África oriental mais a leste, banhada pelo Oceano Índico, e a África central, que é o centro do continente. Então, a divisão comum envolve 5 regiões africanas. Repetindo, África setentrional, que é a parte da África do Norte, África meridional, que é a parte sul, África ocidental, que é a parte oeste, banhada pelo Oceano Atlântico,
A África Oriental, que é a parte leste banhada pelo Oceano Índico, e a África Central, que é o centro do continente africano. Essa é a divisão convencional. E existe uma outra divisão que eu particularmente gosto mais. É uma divisão geográfica. Só são apenas 3. África do Norte, também chamada de África Branca, porque predominam países árabes de população branca. Egito, Argélia, Líbia, Tunísia, Marrocos. Segunda é a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Subsaariana, sub e abaixo, saariana do Saara, também chamada de África Negra. É a região da África que mais tem população negra. Serra Leoa, Eritreia, Camarões, Quênia, Angola, Moçambique, são países da África subsaariana, a África Negra. E por fim, a África do Sul, que é estudada à parte. A África do Sul, que é o país do continente africano com a melhor economia. É o único país emergente do continente. A África tem 54 países, são 53 países pobres ou subdesenvolvidos e apenas a África do Sul é emergente, integra o BRICS, o grupo de países emergentes composto por Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul e África do Sul, né? Então, existem essas duas divisões do continente africano. A convencional, África Setentrional, África Meridional, África Ocidental, África Oriental e África Central, e a divisão geográfica, África do Norte ou África Branca, porque predomina a população branca na parte norte, África Subsaariana ou África Negra, onde predomina a população negra abaixo do deserto do Saara, e a África do Sul. Por fim, bom lembrar que o processo de descolonização, de independência do continente africano teve início ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde as regiões africanas aproveitaram que o continente europeu estava parcialmente destruído pela Segunda Guerra e conseguiram se libertar do domínio desses países. Um forte abraço e até a próxima.